Eu conheci a Luísa por indicação de uma amiga minha que eu conheci num curso de feminismo. E a partir daí eu marquei uma consulta com ela e depois da consulta eu entendi o quanto essa indicação tinha sido significativa. Quem tem que se consultar como ginecologista sabe o quanto essa experiência é incômoda. A gente precisa falar das nossas maiores intimidades, de com quem a gente pratica relação sexual, como a gente precisa fazer exames que são bem invasivos, às vezes. E depois que a gente tem um atendimento mais cuidadoso, mais respeitoso, a gente vê que isso é muito importante. E foi assim que eu me senti com a Luísa, me senti acolhida em um momento de extremo desconforto. E eu chamei ela hoje pra gente conversar um pouco sobre sexualidade. Lu, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite de vir aqui conversar comigo sobre sexualidade. E eu queria saber como que esse tema foi aparecendo na tua vida e qual que foi a conexão que acabou tendo com a tua vida profissional também. Maria, primeiro eu quero agradecer o convite de conversar com você. Sabe que além de parceira, de amiga, você também é minha paciente, então eu fico mais feliz ainda de ter essa conversa fora do ambiente de trabalho. Eu acho que a sexualidade ela veio pra mim, na verdade, de uma maneira muito espontânea. Eu sempre tive as minhas dúvidas, as minhas questões até com a minha própria sexualidade, e quando eu estava na ginecologia, eu percebi, na verdade, que faltava muito acolhimento quando as pacientes tinham essa dúvida. Eu percebi que quando eu perguntava de alguma coisa para elas tentavam desviar o assunto, e também quando elas me perguntavam alguma coisa específica sobre sexualidade, eu não sabia como conversar com elas. E aí eu pensei, tá aí algo que eu preciso aprender, porque na medicina eu acho que a gente não aprende muito a conversar, a gente aprende a escutar e a agir. Então eu percebi que estava me faltando aprender essa escuta. E eu também tenho uma abordagem muito com as pacientes na pós-menopausa por conta da uroginecologia, e ali tem muita queixa sexual, principalmente queixas de dor, ressecamento vaginal, por exemplo, e me faltava muito essa ferramenta de escuta e o que falar para elas nesse momento. Foi aí que eu pensei, eu posso realmente, de uma certa forma, fazer a diferença na vida dessas mulheres. Alguém precisa tentar conversar de uma maneira mais aberta, mais natural e tentando quebrar esse tabu que tem por trás da sexualidade. Então foi mais desse aspecto, porque acho que como a maioria das brasileiras, esse assunto ainda é muito um tabu dentro de casa, em que a gente não tem abertura para falar com talvez as nossas mães, os nossos pais, irmãos, tios, enfim. E quando a gente se vê na vivência da nossa sexualidade, a gente está cheia de dúvida, não pode conversar com ninguém ainda, e a nossa cabeça está cheia de minhoca. Então acho que foi uma forma de tentar abrir um pouco a cabeça das pacientes e também das outras pessoas quando eu escuto uma conversa como essa, por exemplo. Sim. Antes a gente estava conversando um pouco e eu entrei num erro de confundir a sexualidade com orientação sexual. E isso foi super interessante. Eu acho que é bom a gente entrar nesse tema, né? Conceituar a sexualidade. Então, o que envolve a sexualidade para além da orientação sexual? Sexualidade ela vai ser algo muito além do sexo. Se a gente restringe a sexualidade só como sexo, a gente deixa de englobar várias partes da essência de todo ser humano, né? A gente fala que sexualidade é algo da alma, é uma energia que a gente tem. Essa energia está relacionada também com as próprias relações sexuais, mas com as nossas interações com as outras pessoas, a nossa interação com a gente mesmo. Então, nosso autoconhecimento, a nossa autoestima, o bem-estar, a própria saúde sexual, a saúde física, a saúde mental, isso está tudo englobado. A parte da nossa identidade sexual, que seria a identidade de gênero e orientação sexual, é apenas um dos aspectos da sexualidade. E que talvez seja uma das coisas que mais cause um pouco de confusão na cabeça das pessoas que não conhecem tanto sobre o tema, de achar que quando vamos conversar sobre sexualidade, a gente vai falar só sobre questões LGBT e sobre práticas sexuais. E vai muito além disso, né? Como que você vê a solução para a educação sexual? Porque é algo que a gente não teve quando a gente cresceu, né? Eu acredito que muitas pessoas não tenham ainda. Acredito que muitas mulheres ainda sintam muita dificuldade
de entender o próprio corpo, de saber como exercer a própria sexualidade para além do momento sexual, né, da relação sexual. Então, como você vê uma forma de nós educarmos melhor as pessoas sexualmente? Eu acho que quando a gente limita esse tipo de conversa e educação pensando que só um pai e uma mãe podem ensinar sobre sexualidade para o seu filho ou para sua filha, a gente está limitando um pouco. Porque muitas vezes esses pais eles não vão ter ferramentas de conceito mesmo, de conteúdo, de literatura embasada cientificamente para conversar. Porque normalmente esse assunto de sexualidade, toda essa discussão de sexualidade, ela fica muito presa nos achismos e no que eu acho que é o certo, e em como eu fiz. Então, para uma mãe que de repente teve relações violentas a vida inteira, o sexo para ela vai ser ruim. Para uma família que pode ser uma família LGBT-fóbica, por exemplo, então se uma criança for uma criança trans, por exemplo, essa criança nunca vai conseguir ter abertura para falar. Então, quando a gente faz, por exemplo, um cronograma formal, com tópicos formais, nas escolas, por exemplo, a gente faz com que o material que seja usado para essa educação em sexualidade tenha uma riqueza de conteúdo, com base científica, e normalmente essa educação ela é determinada por faixas etárias. Eu não vou falar com uma criança de 5 anos da mesma forma que eu falo com um adolescente de 17. Né? Então, para uma criança de 5, eu vou ensinar o porquê é importante ela escovar os dentes, tomar banho, quem é o adulto que vai poder dar banho nela, como que ela vai identificar se um adulto está ultrapassando algum limite com ela ou não, né? Como que ela vai respeitar a família, quem é o pai, quem é a mãe, quem são as mães, quem são os pais, o porquê que eu preciso respeitar o colega que tem 2 mães. Então, são mais essas noções de relacionamentos no geral, não relacionamentos afetivos. E conforme vai progredindo a idade dessas crianças, os temas vão mudando. Então, na puberdade, o que esperar da primeira menstruação, o que é TPM, o que é como que eu vou, por que eu preciso usar um absorvente ou não, quais são as medidas que eu posso usar higiênicas para o período menstrual eu ficar mais confortável, né? O que acontece quando o meu peito está crescendo, os pelinhos vão aparecendo. Então, cada faixa etária a gente vai conversando de uma forma com essas crianças. E claro, com todas as metodologias mais lúdicas também, isso é possível, com jogos, com questionários, e não só como questões de prova, um professor que é dotado do conhecimento, que sobe num pedestal e fica palestrando, né? Trazer esse jovem, essa criança, esse adolescente para as discussões e para tirar as dúvidas que eles têm. Porque acho que até você deve reparar, às vezes, as caixinhas de pergunta que eu abro no Instagram, às vezes as dúvidas são muito primárias, assim, são coisas básicas. Por exemplo, ontem me mandaram uma dúvida do porquê que quando você faz um sexo oral num homem, você não tem uma gravidez ectópica, uma gravidez fora do útero. Então são coisas básicas de entender como é o sistema digestório, como é o sistema reprodutivo, como que essas coisas não se conectam, se elas se conectam. Então você vê que falta aquela aula de ciências básica. Então talvez não é só a gente discutir a educação e sexualidade, a educação como um todo, né? Que vai desde o básico isso. A gente vê que a educação é muito centrada na família. A gente escuta isso desde pequena, que a educação vem de casa. E há muita resistência mesmo, principalmente quando a gente fala de temas que são complexos e cheios de tabu, como é a sexualidade. Mas eu acho que também é uma coisa cultural que está dentro também de pessoas, de profissionais da educação. E a nossa política também acaba influenciando muito no que vai ser passado ou não na frente, né? Eu acho que para além também de um problema educacional, é um problema mais cultural mesmo, da gente conseguir falar sobre isso mais abertamente. Porque talvez nem nos nossos círculos, às vezes, interpessoais, a gente tem liberdade para falar sobre a nossa própria sexualidade, né? Imagine falar com crianças. Com certeza. É um problema bem mais enraizado. A sexualidade sendo um tabu faz com que a gente não consiga falar mais abertamente sobre as nossas experiências e sobre o que a gente sente, sobre o que a gente quer fazer ou não quer fazer. Isso eu acredito que facilita muito as violências que acontecem nesses momentos e faz também com que a nossa educação seja, como você falou antes, a partir de pornografia, a partir de prostituição, muitas vezes, mais para a parte dos homens, né? O que faz a gente crescer acreditando que a relação sexual está muito centrada no homem e no falo.
Você ainda vê essa dificuldade no teu consultório? Você vê essa falta de conhecimento do próprio corpo e de como deve ser, de fato, uma relação sexual? Todos os dias, na verdade. Eu acho que essa é uma das maiores questões que as mulheres trazem no consultório, principalmente porque a pornografia, como você disse, acaba sendo a principal fonte de estudo, né, em sexualidade. A gente não tem escolas que tenham um cronograma organizado, né? A maioria das escolas não tem em relação à sexualidade. Então, aonde a gente vê sobre sexo é em novela, é em filme, é em foto, mas a maioria dos filmes pornográficos, né? A gente tem dados, na verdade, que as crianças já começam a receber imagens pornográficas com 8 anos de idade, principalmente pelos jogos online, pelas redes sociais, que muitas estão e às vezes sem um controle dos pais em cima do que eles estão vendo. Então, para os meninos, esses números já começam aos 8 anos de idade, para as meninas um pouquinho depois, ao redor dos 10, 11 anos. Então, a criança é uma esponja, né? Ela vai reproduzir o que ela está vendo. Então, às vezes, elas não vêm com a conotação sexual, mas elas acabam repetindo isso. Conforme a gente vai crescendo, vai começando a ter os nossos relacionamentos, a gente vê que a gente ainda está contaminado por essas imagens e essas situações, né? O que a gente vê são relações muitas vezes forçadas, em que na verdade o homem acha que o não vai virar um sim, centrado na questão de que a violência contra a mulher ela pode ser prazerosa e ver ela sentir dor é isso que dá o prazer, a maioria delas. A penetração ela vai ser o foco central dessa relação sexual, então eu esqueço que tem um clitóris, que tem uma pele, que tem uma preliminar envolvida para proporcionar esse prazer. O prazer também é muito voltado para o masculino, então tudo acontece para dar prazer ao homem. Eu não estou fazendo sexo para me dar prazer, é para eu dar esse prazer a ele, e se não estiver bom para ele, eu ainda fico com esse medo de que ele vai me trocar, vai terminar. Isso tudo acaba se repetindo. E com isso as mulheres acabam tendo penetração no momento que não estão excitadas, não estão lubrificadas, e isso gera dor. Às vezes gera até culpa por não estar sentindo prazer dessa forma. E preocupações também do porquê que elas não estão tendo orgasmos com a penetração, né? E a gente já sabe muito bem que o prazer feminino ele é clitoriano, né? E se esse prazer foi sentido na penetração é porque esse clitóris foi sentido durante a penetração na parte interna da nossa vagina, porque o clitóris ele se apoia como se ele estivesse cavalgando na vagina, ele se apoia no primeiro terço da vagina, então é na entrada. Então não adianta muito a penetração ser mais profunda, porque eu não vou estar estimulando esse clitóris para dar o prazer. Mas claro que o prazer ele é muito subjetivo, né? A mulher pode estar sentindo esse prazer pela ideia de estar sendo penetrada. Aí tem muita subjetividade, a gente tem muita coisa para conversar, mas objetivamente o prazer da mulher é no clitóris. E o que os filmes pornográficos mostram é que nem considere isso, você já vai direto para a penetração, que é isso que ela vai gostar. Uhum. E através do clitóris que a mulher consegue ejacular também? Na verdade, quando sai aquele jato, né? Que não é sempre, né? Não é em todo orgasmo feminino, mas às vezes acontece, é por causa do clitóris também? É por causa do orgasmo que acontece pelo clitóris, mas não é por ali que sai essa ejaculação. Tem muitos estudos que tentam analisar esse líquido ejaculado por algumas mulheres para ver qual é a origem dele. E a maioria dos estudos mostram que, na verdade, as contrações pélvicas que acontecem durante o orgasmo faz com que a urina residual que fique na nossa uretra, que é o canal do xixi, ela seja eliminada como um jato. Então, a maioria das vezes, esse ejaculado feminino é mais uma urina ou até mesmo a secreção das glândulas de Skene que a gente tem próximas à uretra, que é o que faz a lubrificação uretral. E é ela que dá aquele jato e que faz a ejaculação. Mas nada mais é do que a maioria das vezes um episódio de incontinência urinária por causa do prazer, na verdade. Nossa, eu não fazia ideia. Eu sempre quis perguntar isso e surgiu a oportunidade agora. Mas então tá. E você acha que essa falta, essa centralidade em cima do homem traz dificuldades para relações lésbicas também? A falta de conhecimento do próprio corpo e do corpo da parceira, né? De como dar prazer para uma outra mulher. Exato, a gente vê que na verdade esse machismo estrutural que a gente tem, ele também permeia as relações lésbicas, porque a gente é criada numa sociedade machista, então a maioria das coisas que a gente conhece são como práticas machistas. Então essa desconstrução mesmo num casal numa relação entre duas mulheres tem que ser desconstruída. Eu tenho algumas pacientes, por exemplo, que falam que as parceiras gostam muito de penetrar.
Então essa questão da penetração ainda permeia o universo lésbico também. Porque não, ela vai ter prazer se ela gozar na penetração. Então tem toda uma questão penetrativa também, essa busca, e eu acho que quando a gente se desconstrói disso e mostra para as pacientes, na verdade para as mulheres, que na verdade o foco delas, se for clitoriano, o prazer pode ser muito mais potencializado, isso melhora bastante também. A gente poder exercer a nossa sexualidade tem muito a ver com direitos também, porque os direitos sexuais dizem muito sobre como a gente pratica, com quem a gente pratica, muito a ver com a nossa segurança nesse momento e ter liberdade para fazer essas escolhas. Então, quando a gente conversa sobre isso, por isso que é importante o autoconhecimento, da gente saber se, quando a gente for praticar e exercer a nossa sexualidade, a gente está fazendo isso de uma forma totalmente livre e consciente do que a gente quer. Porque vivendo realmente nessa sociedade machista, esse machismo que é estrutural e permeia todas as nossas relações, a gente acaba cedendo muito para a vontade do homem. Isso está muito relacionado com as relações heterossexuais e também as homossexuais, como a gente falou agora, como elas se dão. Quando a gente fala de saúde sexual, a gente tem que lembrar que isso não fala só de saúde ginecológica ou de prevenção de ST. A gente está falando de relações livres, consentidas, entre maiores de idade e livres de violência também. Isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes se esquece qual é o conceito de saúde sexual. Então não basta só eu querer, tem que estar numa relação livre, em que eu possa ser eu mesma, em que eu possa sentir o meu prazer, e que isso esteja centrado numa forma de saúde também, saúde física, saúde mental e a saúde do relacionamento também. Dentro dos direitos reprodutivos, a gente pode falar das nossas escolhas sobre ser mãe ou não. E aí entra muitos assuntos que são muito polêmicos e também recheados de tabu, como o aborto, como a laqueadura, que é uma coisa que a gente até conversou na nossa live juntas, né? Que existe uma lei que controla, as duas leis controlam o nosso corpo, né? Tanto a lei do aborto como a lei da laqueadura, porque você só pode laquear as suas trompas, e a Luísa explica depois melhor o que é isso, se você for maior de 25 anos, ou se você tiver 2 filhos, e se você for casada, você precisa da autorização do seu marido. E a lei do aborto, que não deixa de ser crime em nenhum caso, ele só não vai ser punido nos casos previstos em lei, que é no caso da mãe estar correndo um risco de morte, do feto ser anencéfalo, ou se for fruto de um estupro. Por isso que há uma grande dificuldade em se buscar esse procedimento, mesmo quando ele não vai ser punido, porque é muito difícil encontrar profissionais da saúde que estejam abertos a realizar esse tipo de procedimento. E mesmo quando uma mulher toma algum remédio para abortar, ela tem que ter muito cuidado ao recorrer à rede pública para ela não ser denunciada, porque, como eu falei, não deixa de ser crime. Então, a Luísa deve viver muito essas questões na prática dela. E começa então explicando como que é o processo da laqueadura, para as mulheres entenderem se querem ou não realizar esse procedimento e em que condições. Na verdade, a laqueadura seria a gente chama de ligadura das trompas, né, das tubas uterinas. Então, a tuba é aquele canal que sai do útero e vai em direção aos ovários, é o lugar que vai acontecer a fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? Então, quando a gente faz a laqueadura, a gente corta esses tubinhos para não permitir que esse encontro ocorra. Muito raramente acontece de novo a ligadura espontânea dessa estrutura, e que pode acontecer a falha, então ela não é uma garantia de que nunca mais irá engravidar. Tem vários casos de pessoas que engravidam depois da laqueadura, mas ela é um método definitivo, né? Uma cirurgia, um método contraceptivo esterilizante que a gente fala, né? Então que vai realmente ser eficaz. E é bem isso, a gente tem essa lei no Brasil em que a laqueadura ela é permitida para mulheres acima de 25 anos ou que tenham 2 filhos vivos. Tá, então a gente precisa ter essa análise. E essa laqueadura,
ela só pode ser feita no momento do nascimento de um terceiro filho, por exemplo, quando esse terceiro filho for fruto já de uma terceira cesariana, porque subentende-se que a quarta cesariana pode oferecer um risco materno grande por rompimento uterino, por causa das cicatrizes das cesarianas. De outra forma, a gente pode fazer essa laqueadura, por exemplo, depois de 40 dias que a mulher teve o parto, porque considera que nesse período de puerpério a mulher ainda está com essas alterações hormonais em que ela não tem capacidade de tomar decisões conscientes sobre si mesma, porque pode estar, tanto que tem o blues puerperal, depressão pós-parto, tem histórias também de mulheres que cometem crimes nessa fase e que acabam tendo uma redução de pena, porque realmente o caos hormonal é muito, muito intenso. E não dá pra se julgar uma mulher que comete algum crime nesse momento, né? Exatamente. É uma revolução de hormônios, ela realmente está fora de si. Com certeza, e é um momento muito difícil mesmo, tem mulheres que sofrem muito no puerpério, então é até compreensível que algo aconteça, né? Privação de sono, uma criança totalmente dependente, tudo muda, sim, né? A tua rotina muda e a gente sabe que tem, por exemplo, mulheres mais sensíveis para transtornos mentais que sofrem ainda mais nesse período. Então isso é uma questão. Isso de depender da assinatura do marido quando ela for casada, isso também vale, por exemplo, para a vasectomia. O homem, quando for fazer a vasectomia, se ele tem uma companheira, uma esposa, ele também precisa da assinatura dela. Então, não sei também, não me recordo de quando é essa lei, mas é uma lei bem ultrapassada também, né? Tenho várias pacientes que chegam já com 26, 30 anos, que elas querem a laqueadura, porque elas têm certeza que não querem engravidar. O problema todo, na verdade, é a judicialização da medicina, em que a gente tem muitos processos médicos e cada vez mais essa onda de processos contra profissionais de saúde, médicos e médicas, tem aumentado mais. Então existem casos, por exemplo, de mulheres que acabaram pedindo a laqueadura com 25, 30 anos, estando dentro da lei, e depois processaram esses médicos que fizeram essa laqueadura, porque elas estavam muito novas para decidir, e a gente sabe que a interpretação da lei às vezes permite com que esse médico seja culpado e julgado, quando na verdade existiria um termo de consentimento assinado dizendo que ela estava concordando. Só que então acho que é por causa disso que acaba tendo uma insegurança, não só isso, essa é uma das razões que acaba tendo essa insegurança muito grande de colegas em fazer essa laqueadura. Por voltar um processo contra eles. Exato. Mas você viu alguma coisa nesse sentido na prática? Não, assim, eu pessoalmente nunca vi. Eu também pessoalmente nunca vi. Eu acho que é muito uma conversa com a paciente, você deixar muito bem esclarecido, ter firmado um contrato, ela estando bem orientada, porque muitas acabam fazendo a laqueadura na perspectiva da cirurgia de correção depois. Ah não, se eu quiser refazer o meu canal, minha tuba, eu consigo. E essa cirurgia depois ela não garante que você vai ter uma permeabilidade da tuba e não vai ser garantido que ela conseguirá engravidar. Então, às vezes, eu acho que é muito mais uma falta de comunicação, assim como nos casos de violência obstétrica, por exemplo, que é muito mais uma falta de você garantir a autonomia da paciente, respeitar essa autonomia e ter uma conversa muito sincera e muito aberta com ela, do que realmente algo que ficou um mal entendido. Acho que é comunicação, né? Eu acho que tudo acaba voltando para a questão da autonomia da mulher. Essa falta de comunicação talvez também venha desse lugar que a mulher não sabe o que ela quer, nunca decidiu algo por ela mesma, acaba entrando em muitos conflitos. E eu acho que mesmo quando ela se arrepende de ter feito algum procedimento médico e queira entrar numa justiça e tenha uma decisão até favorável a ela, eu vejo como o Estado mais uma vez dizendo, tá vendo como mulher não pode opinar sobre si mesma desde sempre, porque se arrepende, então tem que ter alguém sempre cuidando, zelando das escolhas daquela mulher, né? Então acaba mais uma vez refletindo toda essa cultura que coloca a mulher como um ser que não pode, não consegue tomar decisões por si mesma. Assim. Eu vejo muito dessa forma, né? Eu acho também que essa parte de direito reprodutivo, a gente tem que ter essa educação em sexualidade para que ela possa compreender e entender os métodos contraceptivos que ela tem, né? A gente precisa também dar essas ferramentas para ela poder decidir quando ela quer e se ela quer ser mãe, né? Ela também tem que ter essa autonomia de decidir qual método contraceptivo ela vai usar, para a gente evitar que ela precise abortar. E se ela precisar, esse aborto deveria ser seguro para ela, né?
Porque a realidade que a gente tem hoje é, as pessoas engravidam sem desejar, muitas vezes usando métodos contraceptivos, usando às vezes até 2 métodos contraceptivos, acabam engravidando e não tem uma opção segura quando elas precisarem. E aqui eu falo, não estou falando o que eu acredito para mim, o que eu faria comigo, o que eu faria para mim. O que eu falo, quando a gente tem esse tipo de discussão, a gente tem que pensar no coletivo, né? Não é porque eu talvez não abortaria que eu tenho que pensar numa política pública em que essa paciente não possa não tenha a capacidade de escolher o que ela quer. Então a gente precisa então garantir educação em sexualidade, métodos contraceptivos seguros e eficazes, uma boa oferta desses métodos, e também, se ela precisar, que esse aborto seja descriminalizado, porque como você falou, ele ainda é crime, ele só não vai ser penalizado em determinadas situações muito pontuais. E mesmo assim, com essas mudanças, essas portarias que acabaram saindo depois do caso daquela menina de 10 anos, a gente vê que mais uma vez, se uma mulher passa por essa situação de violência sexual, ela ainda vai receber mais uma exposição de ter que reviver o seu trauma e muitas vezes criando memórias que ela não vai conseguir se desfazer tão fácil. Então ela pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático, em que ela vai ter essa memória fixa da violência que ela sofreu. E ainda às vezes no momento de vulnerabilidade ela tendo que lembrar de detalhes, explicar detalhes para não sei mais quantas pessoas, tendo ainda que ver as imagens do feto que ela possivelmente queira abortar. Então acho que é mais uma vez você impor uma crueldade que não tem necessidade. E é o que todo mundo fala, se talvez o homem engravidasse, você conseguiria fazer um aborto até no caixa eletrônico, né? Porque seria de uma facilidade, porque realmente a responsabilidade não fica com eles, né? O dever de criar e de cuidar é uma sobrecarga materna, né? Isso que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê nos plantões, o que eu vejo no consultório, o que você vê no teu escritório também. Com certeza. Isso vem muito dos papéis de gênero, né? Mais uma vez também colocando em cima da mulher toda a responsabilidade pela criação de um filho, pelo cuidado da casa. E eu acredito que realmente, se os homens pudessem engravidar, eles conseguiriam fazer um aborto muito mais facilmente, porque em cima deles está recaída a questão financeira. Eles precisam prover. E um filho é condição de pobreza, né? Uma mulher que é mãe acaba se tornando uma condição de pobreza, porque quando a gente olha para a população pobre do mundo, a maior parte da população pobre mundial é formada por mulheres mães. Né? Então, quando você é mãe, quando você tem alguém para criar, você precisa abrir mão de uma carreira, de um emprego, você precisa pensar em outras formas de conseguir se sustentar economicamente. E para os homens isso é tão claro que num filho que eles têm, quantos não saem de casa, não fogem, não somem no mundo por não querer contribuir economicamente com aquela criança. Eu estava ouvindo hoje um podcast, aquele café da manhã, até que eles estavam falando a situação da mulher na pandemia e falando os números, assim, quantas mulheres tiveram que optar por sair do emprego para fazer essa função que antes era uma jornada de trabalho compartilhada com outras pessoas, não com o marido, né? E que agora antes ela só administrava essas funções, né, dentro de casa. Então ela levava, ou tinha alguém que ajudava ela a cozinhar, de repente cuidar das crianças, e veio a pandemia, então cada um ficou na sua casa e ela se viu no papel não só de administradora do lar, como executora das funções. Então, uma mulher que levanta cedo, às vezes tem o seu próprio trabalho de fazer de home office, ela precisa fazer as atividades online com as crianças, ela precisa fazer o almoço, ela precisa fazer mercado, e a gente vê que não tem uma distribuição igualitária dessas horas. Eu vi que era uma média de 18 horas que uma mulher por semana cuida só de atividades do lar, em comparação a menos de 10 horas desses mesmos companheiros. Então você vê que tem uma diferença muito drástica dessa questão do tempo, das divisões de tarefas em casa. Também muitas mulheres, depois da pandemia, estão questionando largar um emprego para realmente cuidar do lar. O número que antes da pandemia seriam 4% das mulheres topariam largar um emprego para ficar dentro de casa, esse número foi para mais de 25%. Enquanto para os homens, menos de 2% antes da pandemia consideravam largar os seus empregos para cuidar da casa, e depois subiu para 6 ou 7%.
Então você vê que ainda tem segregado isso, o que é a função da mulher, o que é a função do homem no lar. E que muitos homens, essa divisão de tarefas com os filhos, 50% a 50%, se dá quando a mulher é a que traz o dinheiro para casa. Então é quando o cara fica dentro de casa o tempo inteiro, aí sim as atividades são equilibradas. Mas essa mulher está fazendo ainda o trabalho de 8, 12 horas na rua, né? E chega e ainda tem que fazer os 50% com o companheiro, né? É muito complexo isso, muito louco mesmo, porque a gente realmente não vai conseguir chegar numa equidade de gênero enquanto a gente não souber distribuir melhor as tarefas de casa, né? Que a gente chama de divisão sexual do trabalho doméstico, daí, né? Porque mulheres realmente estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho formal, mas não deixam de fazer o que já faziam dentro de casa, o que traz essa sobrecarga mesmo. E aí se espera que mulheres ocupem mais o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo sejam mães. É sempre o que esperam de nós, né? Reproduzir e ser mãe. Mas como que a gente vai ter filhos não tendo um espaço, um ambiente de trabalho que veja as particularidades de uma mulher que é mãe? Então, até tem um dado super interessante também, que mais de 70% das mulheres que saem de licença maternidade saem totalmente do emprego depois de um ano de voltar do trabalho, porque não dá conta, não dá conta do trabalho e de ter um filho, porque as divisões dos trabalhos dentro de casa ainda são muito desproporcionais. Então é um ciclo vicioso, né? A questão de gênero sempre vai estar envolvida e sempre vai ser um obstáculo para que a gente consiga aí alcançar mais espaços, né? Ocupar outros espaços, principalmente o mercado de trabalho. E o que a gente vê, assim, que o maior fracasso da vida de uma mulher é quando o relacionamento acaba, né? E para o homem o maior fracasso é quando ele perde o emprego. Então a gente já vê no que está apoiado, né? O que sustenta essas relações, o que está por trás disso tudo, né? E quando você fala assim, não, eu não quero ser mãe, o julgamento que vem das pessoas, por quê? Mas você é mulher, por que você não quer ser mãe? Como se fosse algo realmente compulsório. A gente nasceu mulher, você vai casar, você vai ser mãe. E, meu Deus, nossa, agora você tá uma profissional de tal forma, mas espera que logo você vai engravidar. E será que você, quando engravidar, você vai ter a abertura que você teve antes? Será que vão oferecer para você aquela vaga da promoção, sabendo que você pode um dia gestar? Isso até ouço de muitas amigas que trabalham no meio corporativo, assim, falando que até é uma vantagem quando elas estão no relacionamento lésbico, que, por exemplo, se é uma situação que as pessoas esperam que seja de preconceito, de exclusão, e nesse mundo competitivo do corporativismo é uma vantagem, porque é uma pessoa que não vai engravidar. E parte do pressuposto que uma mulher lésbica não pode ser mãe, entendeu? Então, assim, tá tudo errado, parece, tá tudo fora de ordem. Tem muita coisa para reconstruir, né? Porque não tem como. Querem que você trabalhe, mas querem que você seja mãe. Mas se você não quiser ser mãe por causa do trabalho, também é um problema. Você não tem meios. O que a gente faz? Entre a cruz e a espada. Querem de nós? Então esse foi o nosso papo sobre sexualidade. Eu queria agradecer a Luísa por estar aqui comigo mais uma vez, além dos consultórios. E se você achou que faltou alguma coisa que a gente não falou, deixa aí nos comentários, a gente vai pensar em outros conteúdos para elaborar.